Carta de Paulo aos Efésios, 6º capítulo, e nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 20, em nome do Senhor Jesus, e diz assim a palavra de Deus: Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem, a fim de maneira destemida, tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem, para que eu anuncie o Evangelho ousadamente como devo fazer. Feche seus olhos. Senhor Jesus, que nesse momento, através da sua palavra, através da Bíblia aberta, através da leitura do seu texto bíblico, em que o Senhor inspira o apóstolo Paulo a escrever, que o Senhor possa transformar os nossos corações e mudar quem nós somos. Que diante da sua palavra de Deus, que é aberta e exposta nesse momento, as nossas vidas sejam confrontadas e exortadas diante das suas verdades espirituais. Que nós não possamos sair daqui conformados com a vida, muitas vezes distante da realidade e necessidade da oração. Que nós não possamos sair daqui sem sair incomodados a gastarmos, a investirmos mais tempo em oração. Não deixe que a gente saia daqui conformados com uma vida de pecado ou com uma vida distante do Senhor. Mas que através desses próximos momentos o Senhor continue falando como o Senhor falou desde o momento que a gente chegou aqui, para que tudo e em tudo a gente possa glorificar o seu nome e possamos amadurecer, nos tornando cada vez mais parecidos com você, Jesus. É isso que nós oramos em nome do Senhor e amém. Pode ficar à vontade, pode sentar meu irmão, pode sentar minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido um ótimo domingo, para você que está presencialmente, para você que está assistindo de casa. Espero que você tenha aproveitado esse último dia do final de semana. Amanhã já é segunda-feira, amanhã já volta tudo ao normal. Uma notícia triste para todas, mas essencial. É através da segunda à sexta que Deus manifesta a graça dele no mundo. A igreja é importantíssima e vir à igreja é importantíssimo. Mas sabe o que é tão importante quanto? O jeito que a gente se porta de segunda a sexta. Porque tudo aquilo que nós aprendemos no final de semana na igreja tem como propósito com que a nossa semana seja diferente. Com que o jeito que a gente trate os outros, que a gente converse, que a gente se porte, seja diferente. Porque tudo que acontece nessas quatro paredes tem o propósito de afetar um mundo lá fora que necessita do Evangelho de Deus. E para essa noite, a nossa meditação, que a gente leu no texto base, em Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, a gente vai ver a importância da oração. E a gente está nessa série aos domingos, onde a gente tem aprendido sobre oração. A gente começou nessa série vendo o que significa oração, como orar, qual que é a finalidade da oração, por que eu oro, para que eu oro, como eu oro. A gente viu, na semana passada a ligação entre oração e tentação.
E hoje, nessa noite, nesses próximos momentos, nesses próximos minutos, a gente vai estar refletindo junto e aprendendo a importância da oração. E como texto base, a gente pegou Efésios 6, do 10 ao 20, onde o apóstolo Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, como a oração é essencial na vida do crente. E o primeiro aspecto que eu quero que você se fixe é nessa primeira palavra do texto, no versículo 10. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta durante a explicação e exposição do Evangelho, porque aqui a gente já vê finalmente. Ou seja, essa palavra ela nos faz entender que depois de Paulo ter falado tudo nessa carta, finalmente, depois desses 6 capítulos dessa carta extraordinária que é a carta aos Efésios, Paulo ele vai falar de um dos temas mais importantes de todos, a importância da oração. Ou seja, depois de Paulo começar em Efésios 1 falando que nós fomos criados para a glória de Deus, em Efésios 2 falando que fomos salvos por essa graça, em Efésios 3, 4 e 5 citando como que essa graça que nos salvou faz nós sermos homens e mulheres diferentes no jeito que tratamos os filhos, os pais e uns aos outros, Paulo ele conclui a carta aos Efésios falando sobre a importância da oração. E não existe maneira melhor de concluir uma carta a uma igreja se não falar sobre oração. Até porque a oração nos tempos atuais tem sido muito negligenciada. Um pastor escrevendo o livro, ele relata que foi em diversas igrejas, e enquanto as pessoas oravam, ele ligava o cronômetro. E a igreja mais fervorosa era a igreja que orou 5 minutos, num culto de 2 horas. E isso não é só um reflexo de como a gente tem negligenciado a oração, mas se dentro da igreja temos orado 5 minutos, quem dirá na correria da semana, nas nossas casas, nos nossos trabalhos e estudos. E a verdade é que a oração e a importância da oração tem sido cada vez mais diminuída. Cada vez mais a gente tem achado e pensado que nós somos suficientes e que conseguimos sozinhos. A autodependência humana que essa pós-modernidade trouxe, tirou a necessidade da gente entender que precisamos orar. E nesse tempo onde a gente encontra diversos desafios, diversas instabilidades políticas, econômicas, diversas pessoas que nos machucam, que nos afetam, diversas situações complicadas que a gente enfrenta em certos momentos da vida, o texto bíblico nos ensina que a única maneira da gente permanecer de pé, fortalecido e perseverante, é orando. O mundo pós-moderno, ele nos dá diversas distrações. Quantas horas a gente não passa atrás de telas de celular? E quantas horas passamos com os nossos joelhos dobrados? O mundo vive, e essa geração vive, e quando eu cito essa geração, eu não cito as pessoas que nasceram depois dos anos 2000, mas todos os que vivem nela. Porque sejam os que nasceram nos anos 2000 para frente, ou seja o meu avô que nasceu em 1950 e pouco, 53, 54, se não me engano, nós estamos influenciados por essa geração, hiperconectada. O meu avô tem um TikTok, gente. E ele ama mandar vídeo para mim do TikTok. Não sou só eu, não é só a gente que está hiperconectado, mas todas as pessoas, todos nós vivemos conectados nesse mundo que tenta roubar a sua e a minha atenção a todo custo. Eu estava vendo uma análise de um cara, pelo Instagram inclusive, e ele estava analisando os desenhos infantis das décadas de 80, 90, e os desenhos infantis da atualidade. E a maneira que mudou é muito grande. Hoje em dia, os desenhos infantis, eles têm as cores muito mais vibrantes. O vermelho das telas é muito mais vivo. As conversas entre os personagens não têm interrupção, não tem momento de reflexão. As palavras são sempre intensas. As coisas sempre são feitas para sugar sua atenção em todos os momentos. Tudo é pensado, tudo é milimetricamente arquitetado para que você esteja com 100% da sua atenção naquilo. Não é à toa que a gente consegue assistir um filme de 2 horas sem piscar, mas quando a gente já escuta uma pregação de 40 minutos, já dá uma vontade de bocejar muito grande.
A pregação não tem os estímulos sensoriais que a Netflix te traz. A pregação não tem os estímulos que as seriados de Hollywood com milhões e milhões de dólares nos trazem. E nessa sociedade, nesse mundo pós-moderno, que disputa pela sua atenção, é muito fácil a gente esquecer de orar. É muito fácil a gente deixar de lado a importância de reservar um tempo para meditar, para refletir, para ficar um pouquinho sozinho, desconectado das telinhas e gastar um tempo com o nosso Deus. E diante disso, Paulo ele escreve para nós a importância da oração e como ela é essencial na vida do crente. Por isso a gente vai ver nessa noite 3 importantes pontos de como a oração é importante para as nossas vidas. E em primeiro lugar, o texto nos apresenta que a oração ela é essencial para a gente nos fortalecer no Senhor. Por isso, com a sua Bíblia aberta, no versículo 10 diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se revistam de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas que temos que lutar, contra carne ou sangue, mas é contra principados e poderios, contra os príncipes desses mundos das trevas, contra os exércitos espirituais das maldades nas regiões celestiais. Por isso, tomem a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. E havendo feito tudo, possam permanecer firmes. Não é à toa que Paulo, e se você prestar atenção na sua Bíblia durante essa leitura do versículo 10 ao 20, tem uma palavrinha que Paulo repetiu muitas vezes de propósito. Então sempre quando você estiver lendo um texto bíblico, preste atenção nas palavras que estão escritas no texto. Nesse texto a gente vê uma palavra em específico repetindo várias vezes. E essa palavra é o verbo fortalecer. No versículo 10, Paulo fala fortalecei-vos. Nos outros versículos, como no versículo 14, ele continua falando permaneçam firmes. No original é também fortalecei-vos. E no versículo 18, 19 e 20, a mesma palavra, na mesma construção, aparece no original, fortalecei-vos. Ou seja, essa ideia de fortalecimento aparece no texto do versículo 10 ou 20 umas 5 vezes. Ou seja, Paulo está sendo claro que é importante nós nos fortalecermos. Mas como é possível a gente ficar forte? Como é possível a gente se fortalecer no Senhor? Como a gente vai conseguir ficar com essa armadura de Deus? Como a gente vai conseguir resistir ao dia mau? Como se fortalecer no Senhor, estando nós tão fracos e afetados pelas dificuldades do mundo? E a resposta que Paulo traz para como a gente pode se fortalecer está no versículo 18, que é orando no Espírito em todas as ocasiões, em toda oração e súplica. Ou seja, em primeiro lugar, a oração ela é importante porque é através da oração que vem o fortalecimento no Senhor e no seu poder. Num mundo onde constantemente as coisas, pessoas e situações tentam te derrubar, a oração é a maneira com a qual você fica de pé. Você não está de pé, eu não estou de pé porque eu sou um cara inteligente. Você não está de pé porque você é uma mulher experiente. Nós não estamos fortalecidos por causa do nosso conhecimento, por causa da nossa força, por causa da nossa experiência, mas só somos capazes de permanecermos de pé e fortes por causa do Senhor. Só somos capazes de resistir às situações adversas do mundo quando nós estamos ligados a Deus. A maior causa de pastores que desistem do ministério, seja por pecados, seja por exaustão, todas sempre têm a mesma causa. O pastor não tinha mais vida devocional. O pastor não orava, não lia mais a Bíblia e louvava como no início. E isso não é uma mera coincidência. Mas a nossa vida íntima com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida devocional está totalmente ligada com o jeito que a gente reage às coisas,
com o jeito que nós estamos na nossa vida cotidiana, com o jeito que o nosso coração está. Geralmente, pessoas tristes, murmurantes, reclamonas, desanimadas, sempre estão ligadas com pessoas que têm orado um pouco menos, como quanto orava no início da vida cristã. A quantidade de tempo em que você ora é diretamente proporcional com a qualidade em que você se mantém de pé quando a situação aperta. Por isso, em Isaías capítulo 40, 31, ele fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que estão ligados em Deus, aqueles que têm relacionamento com Deus, são aqueles que têm as forças renovadas. Meu irmão, você está desanimado? Minha irmã, você está desanimada? Não é a igreja que tem culpa, não é o pastor que tem culpa, não é a gente que tem que mudar tudo, não é a gente que tem que colocar uma bola de cristal, apagar as luzes, mudar as cadeiras para animar todo mundo, mas é o seu joelho, é o meu joelho que tem que aprender a ficar dobrado por mais tempo. Porque a nossa falta de fortalecimento, a nossa falta de ânimo e a nossa desmotivação está diretamente ligado com o tempo de oração que temos investido com Deus. Por isso, em primeiro lugar, o texto de Efésios nos chama a nos fortalecermos no Senhor. A oração é o meio pela qual essa renovação acontece. É quando a gente ora que a gente reconhece a nossa dependência total de Deus e Deus vem ao nosso encontro, nos fortalecendo, nos ajudando, nos motivando. A oração tem o poder de conectar um ser humano fraco e frágil a um Deus todo-poderoso e forte. E é nesse momento em que a gente está orando que a força, que a glória e a majestade de Deus são passadas para nós. E a gente vai se tornando mais parecido com Deus, a gente vai se tornando mais forte, a gente vai se tornando mais abençoado, porque estamos tendo contato com Deus. E é através da oração que o fortalecimento é dado, é através da oração que a armadura de Deus é nos colocada. É através da oração que a gente consegue resistir ao maligno. Por isso, se nossa pergunta muitas vezes é: Deus, por que eu não consigo vencer esse pecado? Deus, por que eu não consigo vencer o meu coração? Deus, por que eu ainda tenho as mesmas vontades de quando eu tinha, quando eu me batizei? Deus, por que eu ainda estou lutando da mesma maneira que eu lutava há 10, 20, 30 anos atrás com esse pecado? Deus, por que eu não consigo vencer as setas do maligno? E a resposta que Deus nos traz nessa noite é: como tem sido a sua vida de oração? Paulo nos ensina que a partir do momento em que nós nos relacionamos com Deus, nós somos fortalecidos, porque a armadura de Deus nos é dada. Se a gente negligencia a oração, significa que você está tentando lutar com as suas próprias forças. E eu tenho uma notícia para você, meu irmão, e eu tenho uma notícia para você, minha irmã. Você não é mais forte que o diabo. Você não é mais forte que o seu coração. Você não é mais forte que os seus desejos. Você não é mais forte que a sua carne. Você não é mais forte que as situações adversas que vão te acontecer nessa semana. E se você tentar lutar contra elas sozinho, você vai fracassar. Você vai se machucar, você vai desanimar, você vai desandar, você vai ficar triste, você vai querer ir embora, você vai sempre precisar de alguma coisa, porque você ainda não entendeu que você não é capaz de aguentar as lutas sozinho. Por isso que Paulo diz que é quando a gente ora, quando a gente é fortalecido, que é através da armadura que Deus nos dá, que a gente consegue resistir. Por isso que, em segundo lugar, a importância da oração. Se em primeiro lugar é nos fortalecer, em segundo lugar é nos manter firmes contra o inimigo. Por isso que Paulo diz do versículo 13 ao versículo 17, por isso, tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permaneçam firmes tendo feito tudo. Portanto, permaneçam firmes. Trazendo em volta a couraça da justiça, a cintura da verdade
calçando com os pés a prontidão do evangelho da paz, usando o escudo da fé, apagando os dardos do maligno e o capacete da salvação com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É óbvio que não é uma armadura física. Deus não vai te dar um escudo do Capitão América para você resistir às ciladas do diabo, não é isso. Ele está querendo dizer que a partir do momento que a gente se relaciona com Deus, as virtudes de Deus são passadas para nós. E assim como Deus é aquele, como diz em João, que fez com que o diabo caísse por terra, Ele é aquele que, se for à frente dos teus caminhos, você resistirá às tentações do maligno. Por isso Ele te convida a, nessa batalha espiritual, você está vestido de armadura. Quando Paulo escreve isso, era muito ligado ao contexto da época. Na época, era o exército romano que dominava todos os cristãos e todo aquele império onde fazia parte do povo de Éfeso. Então, eles estavam muito acostumados a viver olhando em qualquer lugar da rua um soldado romano, com com espada na bainha, capacete, couraça, cinto, com toda aquela armadura romana, aquele exército imponente não, imponente. O exército romano era famoso porque obliterava os inimigos. Se você conhece um pouco de história romana, tem uma frase romana que era Pax Romana, que significava que a Roma estabeleceu paz por meio da força em todos os lugares do império. O exército era tão forte que não tinha rebelião, porque assim que um murmurava, o exército já vinha e acabava na hora. Ou seja, quando as pessoas olhavam para aquele soldado romano, as pessoas tinham medo, aquela armadura era imponente. E aí Paulo pega esse elemento da época e fala, da mesma maneira, se vocês estiverem orando, vocês serão vestidos de uma armadura que os inimigos não serão capazes de vencer. Não tem como entrar nessa luta desarmado. Se um soldado fosse para o campo de batalha sem armadura e sem espada, ele morreria. O que Paulo está querendo dizer é, se você não orar, se você não estiver vestido da armadura de Deus, o diabo vai te vencer, o seu coração vai te dominar, você vai pecar, você vai magoar as pessoas, você vai continuar no seu caminho torto, porque você não consegue sozinho. Não tem como soldado ir para a guerra desarmado. Às vezes a gente esquece que estamos nesse mundo, nessa vida de batalha espiritual, nessa vida de guerra. E Paulo vem nesse texto aos Efésios nos lembrar que nós estamos em guerra. As situações que a gente enfrenta não são meras situações, não são frutos do acaso, mas estamos numa batalha. E como soldados que estão numa batalha, nós devemos estar com a armadura posta, em forma, em posição de sentido, prontos para a guerra. Infelizmente a gente criou essa cultura de hospital, mas a Bíblia nunca disse isso. Nunca a imagem do crente na Bíblia, ele estava na UTI tomando soro. Mas a imagem do crente na Bíblia, ele está com a espada na mão, com uma armadura e guerreando contra as trevas e as portas do inferno, não prevalecendo contra ele. Mas a gente só é capaz de entender essa figura, a gente só é capaz de viver isso se a gente orar, se a gente estar conectado com Deus. Enquanto o seu tempo de devocional não for maior do que Deus requer para você, você estará desprotegido e você continuará perdendo as batalhas. Por isso, em segundo lugar, a importância da oração se revela, porque é através dela que a gente consegue vencer o diabo. É através da oração que Deus nos reveste com a sua armadura espiritual e a gente consegue vencer o nosso maior inimigo. E em terceiro e último lugar, a oração é importante, porque é através da oração que nós somos capazes, que nós recebemos a capacitação de Deus para proclamar o Evangelho. Se em primeiro lugar o apóstolo Paulo, no versículo 10 até o versículo 18, ele fala da oração como algo que nos protege do inimigo e como algo que faz a gente ficar forte, do versículo 19 até o versículo 20, Paulo fala que é através da oração que nós possamos proclamar o Evangelho.
É através da oração que a gente consegue ter ousadia para falar de Jesus. A oração não serve só para você melhorar como pessoa. A oração ela não é individualista, mas a oração também serve para que você seja um missionário aonde você está inserido. A oração não vai te fazer um crente melhor para a promessa tatuapé, mas a oração vai te fazer um crente melhor não só para servir na igreja, mas para servir no mundo. O contato que você tiver com Deus não vai só alterar a maneira que você se porta na igreja, nos sábados, mas vai alterar a maneira que você se porta no mundo. Não existe vida de oração que não altera a maneira que você se fala ou respeita os seus amigos e amigas. Não existe crente que diz que ora, mas não prega as pessoas. Não tem como a gente se fortalecer sem ter uma vida de oração e uma vida de pregação do Evangelho. Por isso, em último lugar, Paulo fala, versículo 19, e orem também por mim, para que a palavra de Deus me seja dada quando eu abrir a boca, e para que eu possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou um embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem de falar para como eu devo. Eu já escutei muitas vezes algumas frases como, pastor, eu não consigo pregar, eu tenho vergonha. Pastor, eu não consigo pregar, eu não estudei teologia, eu não sei de tudo, eu não conheço. E sabe qual é a melhor resposta para você pregar? Não é o conhecimento teológico, mas é a oração. Sabe como você vai conseguir ter ousadia para pregar? Sabe como eu vou conseguir ter vergonha na cara de olhar para o meu amigo que está caminhando rumo ao inferno e não me contentar com isso, mas falar para ele o Evangelho de Jesus, quando começar a orar. Porque na oração, inevitavelmente, a gente vai ser confrontado. Na oração, não tem como eu me portar diante de Deus e eu não ter os meus pecados revelados e sentir um Deus que quer me transformar e me fazer melhor. Não tem como, durante a minha oração, eu não lembrar o quanto eu preciso ser mudado. Não tem como, durante a oração, eu relembrar a necessidade que a salvação que me alcançou existe para alcançar outras pessoas. Não existe um crente que ora, mas se conecta com pessoas que vão para o inferno, como se nada tivesse acontecendo. E muitas vezes a gente se acostumou. Muitas vezes a gente esqueceu. Muitas vezes a gente não se dá conta que às vezes um parente nosso, um amigo nosso, um irmão nosso, está caminhando para um caminho de perdição. E a gente trata isso como se fosse nada. E a gente releva, cancela. Cada um tem as suas escolhas, cada um tem a sua vida. Eu dei sorte, nasci na igreja, então estou garantido. Não existe. Pessoas de oração são pessoas que são despertadas para essa necessidade de falar de Jesus. Elas não conseguem olhar os outros caminhando rumo ao inferno, sem serem tocadas e abaladas por isso. Eu não consigo mais orar em paz, depois de passar 40 minutos cortando o cabelo com um cara que não conhece o Evangelho, e no final da vida dele ele vai escutar, apartai-vos de mim. E se eu tenho conseguido, tem alguma coisa muito errada com o meu coração. Por isso, em terceiro e último lugar, a oração é importante porque ela nos dá esse choque de realidade mais uma vez. A oração é importante porque ela nos relembra mais uma vez a necessidade da igreja ser missionária. Paulo ele não pede só proteção, mas Paulo pede para que ele seja usado para pregar. Paulo fala, orem por mim para que eu continue pregando de maneira ousada, porque Paulo sabe que não é fácil falar quando o próprio pescoço está em risco. Paulo sabe que ele não tem essa coragem toda. Paulo sabe que ele ia dar para trás se não fosse pela oração da igreja e dele. Por isso, para a gente ser uma igreja missionária que está com Cristo na missão, nós devemos ser um povo que ora.
Por isso eu quero concluir recapitulando, em primeiro lugar, por que a oração é importante? Porque é só através da oração que você vai ser fortalecido. Segundo lugar, a oração é importante porque é só através dela que a gente é capaz de vencer as lutas, as nossas batalhas espirituais. É só através da oração que a gente se veste da armadura de Deus e permanece firme contra o diabo. É só através da oração que a gente resiste aos nossos desejos errados. É só através da oração, em terceiro lugar, que nós temos a capacitação para pregar o Evangelho. A capacidade de pregar o Evangelho, de falar de Jesus para pessoas estranhas, desconhecidas, não vem com conhecimento teológico, não virá quando você ler a Bíblia inteira, não virá quando você fizer 30, 40, 60, 80 anos, mas virá quando você orar mais. Por isso eu quero concluir dizendo que a gente aprenda a depender mais do Senhor. Aonde você tem colocado as suas forças? Em quem você tem buscado motivação? Aonde está a sua base? Aonde está o seu alicerce? Da onde você tira forças? Efésios nos convidou e nos ordenou a nos fortalecermos no Senhor, porque é fortalecidos no Senhor que as nossas forças serão renovadas, como diz em Isaías 40, voaremos como águias, correremos e não nos cansaremos, porque o Senhor estará conosco. Há quantos anos você tem guerreado contra o seu pecado de estimação? Há quantos anos você tem perdido a batalha? Há quanto tempo você não consegue vencer os seus próprios desejos? Há quanto tempo você tem mentido e fingido que está tudo bem? Há quanto tempo você tem enganado, falado, se portado, mas pelas costas tem feito muita coisa errada? Há quanto tempo você tem perdido contra Satanás e não tem entendido o porquê das coisas? Orar é na oração que a gente vai se manter firme contra o diabo e resistir ao pecado e ao nosso coração. Não tente pelas próprias forças, não tente pela lei, não tente pelos outros, mas se coloque na dependência de Jesus Cristo, que Ele vai te dar forças para vencer os seus pecados. E em terceiro e último lugar, quando foi a última vez que você pregou o Evangelho às pessoas que estão à sua volta? Quando foi a última vez que você falou ao seu amigo que ele precisa se arrepender dos pecados e crer em Jesus? Quando foi a última vez que você transformou uma conversa informal sobre a semana, sobre o Corinthians, sobre a faculdade, sobre o trabalho, numa conversa que aponta para Cristo e ao Evangelho? Quando foi a última vez que você se lembrou que se você não pregar, o seu amigo pode ser condenado? A oração é a fonte de capacitação, coragem e ousadia para transformar a gente, seres humanos medíocres, medrosos, em pessoas que, assim como Paulo, pregaram o Evangelho e aonde estavam inseridos, impactaram o lugar aonde estavam. Como está a nossa vida de oração? Como está a oração da igreja do Tatuapé? Será que se alguém ligar o cronômetro vai dar 5 minutos? Ou será que a gente tem batido na trave? Como tem sido a nossa semana? Será que muitas vezes a gente passa mais tempo na Amazon, na Disney, na Netflix, na Globo, Record, do que em tempo com Deus? Será que a gente tem mais escutado a Taylor Swift, o Justin, o Djavan, do que a palavra de Deus cantada através de louvores? Como a gente tem investido o tempo que Deus tem nos dado de vida em comunhão com Deus? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que a gente possa se lembrar das palavras de Paulo no versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para que com toda perseverança e súplica com todos os santos, a gente permaneça firme. A oração nos aponta para a cruz, que é onde Jesus fez a oração mais linda e mais bonita de todas, onde ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E foi através dessa oração de Jesus que nós somos capazes de orar mais uma vez hoje.
É através dessa oração onde Jesus entregou a vida ao Pai e morreu no seu e no meu lugar, que nessa noite, que nessa semana a gente tem a oportunidade de nos conectar com Deus. É através de Cristo, é olhando para Cristo que a gente pode ser transformado de nós mesmos. É através da conexão que Cristo estabeleceu na cruz entre nós e Deus, que nós possamos vencer o nosso coração, que nós possamos ser transformados e vivermos diferentes através de Deus. Que assim como Cristo se entregou na cruz, para que a gente possa ter uma vida transformada através de um relacionamento profundo com Deus, a gente possa redescobrir a importância da oração no nosso dia a dia, para que nós sejamos pessoas transformadas e que a gente amadureça, parecendo cada vez mais com Jesus e menos com nós mesmos. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Nós oramos agradecendo por essa palavra, crendo que de fato o Senhor nos exortou nessa noite. De fato o Senhor tem olhado e tem visto como nós temos negligenciado a oração, e eu creio que essa série não é por acaso. E creio que o tema dessa noite não é por acaso, mas nós confessamos, Senhor, temos orado pouco. Confessamos que nossas orações estão cada vez mais curtas e imediatistas. Confessamos que nós fazemos parte dessas igrejas que muitas vezes oram por 5 minutos no máximo. E talvez essa seja a causa de sermos tão fracos. Talvez essa seja a autópsia da nossa morte espiritual como igreja. Talvez esse seja o motivo de estarmos tão desanimados, de pararmos de crescer na missão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Jesus. Que nessa noite o Senhor possa acordar, o Senhor possa chacoalhar mais uma vez as nossas vidas e a gente relembrar da importância da oração, de que sem orar é impossível a gente estar fortalecido, de que sem orar é impossível a gente vencer as batalhas contra o inimigo e contra o nosso coração, e que sem orar é impossível a gente ter coragem, efetividade, eficácia de pregar o Evangelho. Que nós sejamos uma igreja que mais uma vez se dispõe a gastar tempo em oração, a criar calos nos joelhos, marca nos tapetes das nossas casas, de que nós estamos orando. Faça com que nós oremos mais, Jesus. Acorda e desperta o teu povo à oração. Não deixa a gente cair no comodismo, não deixa a gente cair no habitual, no cotidiano e esquecer de orar. Mas que a gente de verdade entenda que é impossível viver o cristianismo sem orar, que a oração é uma expressão de vida tão natural quanto respirar. Faça, Pai, transforme-nos em cristãos que de fato e verdadeiramente oram em todas as circunstâncias, oram em todos os momentos e têm uma vida de conexão, de contato, de relacionamento com Deus. Que à medida que a gente se aproxime do Senhor, a gente possa ser cada vez mais transformado, cada vez mais glorificado, cada vez mais parecido. Envie a sua igreja em missão. Não deixe que a gente se conforme com o mundo, com as pessoas e com as coisas, mas muda a nossa mentalidade de culto, Pai. Muitas vezes temos sido crentes clientes, consumidores, a gente vem ao culto e espera o melhor de tudo, o melhor ar, o melhor banco, a melhor palavra, o melhor louvor, e se não acontece algo a gente se entristece, e a gente se esquece que tudo que acontece aqui é para adorar o Senhor, e para que a gente saia por aquela porta fortalecido, para pregar o Evangelho ao mundo. Não deixe que a gente seja espectador da igreja, mas que a gente viva a sua palavra, que sejamos cristãos que são enviados ao mundo, enviados a uma semana, onde temos a tarefa de orar mais e manifestar o amor de Deus, aonde nós estamos inseridos. Acorde-nos, Pai, que nós tenhamos essa missão de deixar um legado, de impactar onde a gente está,
Que a nossa oração nessa semana, Deus, não me deixe sair da onde eu estou, sem deixar uma marca, sem apresentar o Senhor, sem mostrar a sua glória. Usa a gente, Pai, para que a sua igreja continue a crescer, continue a ser forte, continue a vencer contra o maligno, que nós sejamos uma igreja onde as portas do inferno não prevalecem contra ela, uma igreja que avança, porque é uma igreja que é regada, é alimentada por oração. Acorda os irmãos, acorda as irmãs a virem à igreja um pouco antes, tira de nós os atrasos, tira de nós, muitas vezes, essa indecência de nós não colocarmos como prioridade orar, porque a gente sabe, Pai, que o Senhor só se manifesta e só se apresenta onde a oração existe. Foi num ambiente de oração, em Atos 2, que o Espírito desceu. Foi num ambiente de oração que Pedro pregou e 3.000 se converteu. É sempre onde as pessoas estão orando juntas e reunidas que as coisas acontecem. Não faz a gente acreditar que hoje vai ser diferente, mas que a gente mais uma vez entenda que enquanto nós não orarmos, as coisas nunca vão mudar, nem nós mesmos, nem a igreja, nem nada. Mas desperta a sua igreja em oração, desperta um povo que ama a Deus, desperta um povo que ama falar contigo, desperta um povo que ama passar horas e horas falando com o Senhor, desperta um povo que ama mais passar um momento com Deus do que assistir série, desperta uma galera, uma moçada, um pessoal mais maduro, desperta pessoas de todas as idades que amam mais Deus do que a televisão, que amam mais Deus do que os relacionamentos, que amam mais Deus do que tudo. Muda nosso coração, muda nossa disposição. Entregue-nos, Pai, entregue-nos a sua vontade e a sua glória. Mais uma vez se manifesta no seu povo. Transforma os pecadores, transforma a mim, transforma a nós. Desça com teu Espírito, com os teus dons sobre a igreja do Tatuapé, porque é só assim que conseguiremos. E nós declaramos nessa noite que somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Que se o Senhor não for à frente, não tem como. Por isso, em oração, reunidos, clamamos por Sua presença, clamamos por Seu Espírito. Venha nesse lugar, habite no meio do povo, desça com teu fogo sobre a igreja e nos enche em nome de Jesus. Perdoe os nossos erros e aviva mais uma vez a igreja. Não deixa a gente esfriar, não deixa a gente ficar morno, mas levanta a igreja dos últimos tempos, uma igreja que se preocupa em pregar o evangelho a todas as nações. Usa no Senhor, transforma no Senhor, para a sua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Pela fé, cremos que o universo foi formado pela fé. Do vazio foi criado pela palavra de Deus. Pela fé, somos justificados pela fé. Dia a dia transformados
crendo em Jesus, Filho de Deus. Somos feitos filhos de Deus. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa conquistar em Jesus. Na fé, os cativos são libertos pela fé. Os doentes são curados pelo poder que há em Jesus. Pela fé, na fraqueza somos fortes. Pela fé, não temeremos a morte, crendo naquele que venceu. Crendo em Jesus, Filho de Deus. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa conquistar. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa conquistar em Jesus. Nosso Redentor vivo está, e na terra se levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha que permanecerá. Nosso Redentor vivo está, e na terra se levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha que permanecerá. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa conquistar em Jesus. Glória a Deus, é por essa fé que nós oramos, por essa fé que somos transformadas, é por essa fé que nós somos feitos filhos de Deus, é por essa fé que Deus nos deu um novo caminho através de Jesus.
Você não é mais obrigado, você não é mais obrigada a viver refém do seu temperamento, do seu pecado, do seu coração, mas pela fé, pela oração, Deus nos dá um caminho de transformação. Você não precisa mais se parecer com o seu pai, com a sua mãe, com você mesmo. Pela fé, pela oração, nós podemos nos parecer com Jesus e crescer nele e sermos usados por ele. Nós estamos já caminhando ao final de mais um culto, e antes disso nós temos o nosso momento de intercessão, onde nós oramos pelos pedidos de oração, e nós temos um pedido hoje que é pelo Francisco Nunes, que ele pede oração pelo senhor Márcio, que está com dengue e com uma forte dor de cabeça. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nesse momento nós apresentamos a vida do Márcio, que tem sofrido com dores de cabeça e com dengue, que é um